Na rua, um milionário encontra uma mãe e sua filha em situação difícil e decide acolhê-las em sua mansão. Mas esse gesto de bondade coloca todos em perigo, trazendo à tona mistérios que ameaçam mudar tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me diga de onde você está assistindo. Roberto sempre teve tudo que o dinheiro podia comprar. Uma mansão luxuosa, carros esportivos, viagens para os destinos mais caros do mundo. Mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, sua vida estava longe de ser perfeita. Aos 35 anos, ele vivia cercado por um silêncio, que parecia esmagá-lo dia após dia. Desde que perdeu os pais em um acidente de carro, ainda jovem, e enfrentou uma traição devastadora de sua ex-noiva, Roberto se fechou para o mundo. Ele acreditava que as pessoas só se aproximavam dele por interesse, nunca por quem ele realmente era. O que ninguém sabia é que, apesar da aparência forte e bem-sucedida, Roberto sentia um vazio enorme dentro de si. Suas noites eram sempre as mesmas. Ele se sentava na imensa sala de estar da sua mansão, com o eco de seus passos sendo a única companhia, olhando pela janela para as luzes da cidade ao longe. Ele não queria admitir, mas estava profundamente sozinho. Foi em uma dessas noites, enquanto dirigia de volta de um jantar de negócios, que o destino decidiu mudar tudo. Uma tempestade repentina desabou, com trovões iluminando o céu e a chuva transformando as ruas em rios. Roberto não gostava de dirigir na chuva, mas sabia que precisava chegar em casa. Passando por uma rua pouco movimentada, ele avistou algo que o fez reduzir a velocidade. Uma mulher e uma criança estavam encolhidas debaixo de um toldo, tentando se proteger da chuva forte. Ele não teria dado atenção, se não fosse por um detalhe. A mulher estava claramente desesperada, abraçando a criança como se tentasse protegê-la do mundo. A menina parecia ter uns 6 anos, com olhos enormes que brilhavam até na escuridão. Roberto hesitou. Ele não era do tipo que parava para desconhecidos. A desconfiança sempre foi sua proteção. Mas algo naquela cena o tocou profundamente. Ele estacionou o carro e abriu a janela. "Vocês estão bem?" perguntou, tentando esconder a preocupação que já sentia. A mulher ergueu os olhos, visivelmente assustada, mas respondeu com um fio de voz. "Estamos... Só precisamos de um lugar para esperar a chuva passar." Roberto olhou para o céu. Aquela tempestade não parecia que ia acabar tão cedo. Ele sabia que deixá-las ali não era seguro. Após alguns segundos de silêncio, ele tomou uma decisão que nunca imaginou que tomaria. "Por que não entram no carro? Minha casa é logo ali. Vocês podem se secar e esperar a chuva passar", disse, tentando soar o mais confiável possível. A mulher parecia dividida entre a necessidade de proteger a filha e o medo de aceitar a ajuda de um estranho. "Eu prometo que é seguro", completou Roberto, ao ver a hesitação no rosto dela. "Tem uma casa grande, tem espaço de sobra para vocês ficarem confortáveis até o tempo melhorar." Depois de um momento que pareceu eterno, a mulher finalmente assentiu. Com cuidado, ela pegou a mão da menina e as duas se aproximaram do carro. Quando entraram, Roberto pôde ver de perto o estado delas. A mulher estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, e a menina tremia de frio, abraçada a um pequeno ursinho de pelúcia. Enquanto dirigia, Roberto percebeu algo curioso. A menina olhava para ele com uma mistura de curiosidade e desconfiança, mas não parecia assustada. Era como se, mesmo naquela situação, ela tivesse uma calma que não combinava com sua idade. "Qual o seu nome?" ele perguntou, tentando iniciar uma conversa. A menina hesitou, mas a mãe respondeu por ela. "Ela se chama Alice. Eu sou Laura." Roberto deu um breve sorriso. "Eu sou Roberto, e por enquanto vocês estão seguras comigo." Mal sabia ele que aquele encontro inesperado seria o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Quando Roberto abriu as grandes portas da mansão para Laura e Alice, o contraste entre a imensidão daquele lugar e a fragilidade delas era evidente. Laura segurava firme a mão da filha, olhando ao redor com um misto de admiração e desconforto. A pequena Alice, ainda tremendo um pouco por causa da chuva, observava tudo com olhos curiosos, segurando seu ursinho já encharcado contra o peito. "Podem entrar", disse Roberto com a voz calma. Ele fez um gesto convidando-as a passar. Laura hesitou por um instante. Era difícil confiar, ainda mais em um homem que acabara de conhecer. Mas algo na gentileza de Roberto a fez baixar a guarda. Pelo menos por enquanto. Assim que entraram, Roberto pegou algumas toalhas de um armário próximo. "Aqui, usem isso para se secar. Vou pedir para prepararem algo quente para vocês comerem." Laura aceitou a toalha com um olhar grato, mas ainda contido.
Ela começou a secar Alice primeiro, que, mesmo toda molhada, parecia fascinada com a grande escadaria à sua frente. A mansão era deslumbrante, pisos de mármore brilhantes, lustres que pareciam joias penduradas no teto e paredes adornadas com quadros de artistas famosos. Era o tipo de lugar que parecia saído de um sonho, mas para Laura e Alice também parecia inalcançável. Roberto, percebendo o desconforto delas, tentou quebrar o clima tenso. Se quiserem, posso mostrar onde vocês vão ficar. Tenho quartos de hóspedes que vocês podem usar por hoje. Ele sabia que para alguém como Laura, aceitar aquele tipo de ajuda não era fácil, e por isso mantinha um tom casual, tentando não fazê-la se sentir pressionada. Laura assentiu com um breve obrigada, enquanto acompanhava Roberto pelo longo corredor. Alice, porém, puxava a mão da mãe, tentando absorver cada detalhe ao seu redor. "Mãe, olha o tamanho dessa escada", disse ela, com os olhos brilhando. Laura deu um leve sorriso, o primeiro que Roberto viu desde que as encontrou. Ao chegarem ao quarto, Roberto abriu a porta, revelando um espaço aconchegante e bem decorado. A cama era enorme, com lençóis impecavelmente brancos, e havia uma poltrona próxima à janela que dava vista para o jardim iluminado pela luz fraca da tempestade. "Podem se instalar aqui. O banheiro fica logo ali, e se precisarem de algo, é só chamar. Vou deixar vocês à vontade." Roberto virou-se para sair, mas Alice, com sua curiosidade infantil, não conseguiu se conter. "Você mora aqui sozinho?" A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele parou por um momento, olhando para a menina, antes de responder com um sorriso triste. "Sim, só eu." Laura rapidamente segurou a mão de Alice, como se pedisse desculpas pela intromissão, mas Roberto apenas acenou com a cabeça. "Boa noite para vocês. Espero que consigam descansar." E com isso, ele saiu, fechando a porta com delicadeza. Laura suspirou profundamente enquanto ajudava Alice a trocar a roupa molhada. Apesar de estar agradecida pelo abrigo, sentia um nó no estômago. Ela sabia que confiar em estranhos era um risco, mas ao mesmo tempo, algo no olhar de Roberto lhe transmitia segurança, como se ele entendesse sua luta sem precisar perguntar nada. Enquanto isso, Roberto descia as escadas, perdido em pensamentos. Ele não estava acostumado a ter companhia, muito menos alguém tão diferente de seu círculo social habitual. Mas havia algo em Laura e Alice que o intrigava. A vulnerabilidade delas, misturada com a força de Laura em proteger a filha, o fazia lembrar de sua própria mãe, que sempre fora seu porto seguro antes do acidente. Naquela noite, enquanto Laura colocava Alice para dormir, a menina segurava o ursinho e olhava para a mãe com os olhos sonolentos. "Mãe, ele parece bom, né?" Laura afagou os cabelos da filha e murmurou. "Sim, parece." Mas em sua mente uma pergunta permanecia. Por quanto tempo Roberto estaria disposto a ajudá-las? E o que ele pensaria se soubesse da verdade que ela escondia? O barulho da chuva lá fora finalmente começou a diminuir, e a mansão ficou em um silêncio acolhedor. Cada um em seu canto refletia sobre aquele encontro inesperado, sem imaginar que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que ninguém poderia prever. Nos dias que se seguiram, a mansão de Roberto, antes tão silenciosa e fria, começou a ganhar vida de uma forma que ele jamais imaginou. Laura e Alice, que inicialmente se mantinham reservadas, começaram a se sentir mais à vontade. Para Roberto isso era algo novo, quase desconcertante, mas ao mesmo tempo ele não conseguia negar que gostava de ter companhia. Alice, com sua energia inesgotável e curiosidade infantil, parecia iluminar todos os cantos da casa. Ela transformava até mesmo os corredores mais sombrios em trilhas de aventura. Logo pela manhã, seu riso ecoava pela mansão, fosse ao descobrir o som engraçado que seus passos faziam no piso de mármore, ou ao explorar os jardins imensos, onde corria atrás de borboletas com o mesmo entusiasmo de quem perseguia um tesouro. Certa vez, enquanto Roberto lia em sua sala de estar, Alice apareceu segurando um pequeno arranjo improvisado de flores que ela mesma tinha colhido. "Para você, tio Roberto", disse ela com um sorriso tão puro que desarmou completamente qualquer resistência que ele ainda pudesse ter. Roberto, que há anos não recebia um gesto tão sincero, sorriu de volta e colocou as flores em um vaso sobre a mesa de centro, prometendo mantê-las ali para sempre. Laura, por outro lado, fazia o possível para retribuir a hospitalidade de Roberto. Apesar de ele insistir que ela não precisava se preocupar, Laura começou a ajudar na casa, preparando refeições que enchiam o ar com aromas de comida caseira, algo que Roberto não sentia há anos. Uma tarde, ele chegou à cozinha e encontrou Laura cantando baixinho enquanto mexia uma panela.
Era uma cena simples, mas que o tocou profundamente. Ele percebeu o quanto sentia falta de momentos como aquele, momentos que faziam a vida parecer mais real, mais humana. Embora ainda houvesse um muro invisível ao redor de Laura, Roberto notava pequenos gestos que mostravam sua gratidão. O cuidado com Alice, o esforço em ajudar e até mesmo os raros sorrisos que surgiam quando ela via a filha feliz. Ele respeitava o espaço dela e nunca fazia perguntas invasivas, embora estivesse curioso sobre o que as trouxera até ali. Com o tempo, uma rotina começou a se formar. As manhãs eram cheias de risadas e atividades no jardim, enquanto as noites eram marcadas por jantares tranquilos à mesa, algo que Roberto não vivia desde que era jovem. Alice adorava contar histórias durante o jantar, misturando detalhes reais e imaginários, o que fazia Laura rir e Roberto balançar a cabeça com um sorriso. Havia um momento especial que Roberto aguardava todos os dias, a hora do chá da tarde. Alice o convidava para uma cerimônia improvisada, usando xícaras de brinquedo que ela encontrou em uma caixa de presentes antigos. Sentados no chão da sala, Roberto, com seu terno impecável, fingia beber chá invisível, enquanto Alice explicava com toda a seriedade como se fazia o melhor chá do mundo. Laura, observando de longe, sorria. Era nesses momentos que ela via a ternura escondida por trás da postura séria de Roberto. Para Roberto, cada dia era uma descoberta. Ele nunca imaginou que um simples jogo com uma criança ou uma conversa casual com Laura pudesse trazer tanto significado à sua vida. A mansão, que antes parecia um monumento à sua solidão, agora era um lar cheio de calor e pequenas alegrias. Mas mesmo com toda a luz que Alice e Laura traziam, Roberto percebia que havia sombras no olhar de Laura. Em momentos de distração, ela parecia perdida em pensamentos, como se carregasse um peso invisível. Ele queria ajudá-la, mas sabia que precisava esperar o momento certo para que ela se sentisse confortável em confiar nele. Por enquanto, Roberto se permitiu viver aquele novo capítulo. Sem saber o que o futuro reservava, ele se sentia grato por cada dia com Laura e Alice, que trouxeram de volta algo que ele achava ter perdido para sempre. A esperança de que a vida pudesse ser mais do que solidão e desconfiança. Mal sabia ele que, à medida que se aproximavam, os segredos que Laura guardava estavam prestes a mudar tudo de maneira inesperada. A rotina na mansão de Roberto parecia tranquila, mas sob a superfície havia tensões que começavam a se formar. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a chamar a atenção de Roberto. Laura, por mais gentil e dedicada que fosse, demonstrava um comportamento evasivo em certos momentos. Sempre que o assunto de sua vida anterior era mencionado, mesmo de forma casual, ela desviava o olhar ou encontrava uma desculpa para mudar de assunto. Uma noite, depois de mais um jantar agradável, Roberto notou que Laura estava inquieta. Enquanto Alice brincava com seus lápis de cor na sala de estar, Laura estava sentada no sofá, com o olhar fixo em algum ponto distante. Roberto hesitou por um momento, mas decidiu arriscar. Laura, eu sei que talvez não seja da minha conta, mas você parece estar carregando algo muito pesado. Se precisar conversar, estou aqui para ouvir. Laura ergueu os olhos para ele, surpresa pela abordagem direta. Por um instante, parecia que ela diria algo, mas então se limitou a dar um pequeno sorriso. Obrigada, Roberto, mas não quero incomodá-lo com meus problemas. Essa resposta, embora educada, deixou Roberto ainda mais intrigado. Ele não insistiu, mas a sensação de que havia algo muito maior escondido não o deixava em paz. Foi Alice, com sua inocência infantil, quem começou a trazer pistas sobre o mistério. Certa tarde, enquanto Roberto a ajudava a montar um quebra-cabeça, ela comentou casualmente: "Mamãe disse que aqui é muito mais seguro. Onde a gente morava antes, eu tinha medo de dormir sozinha." Roberto parou por um momento, considerando as palavras da menina. Ele percebeu que Laura não apenas buscava abrigo, ela estava fugindo de algo ou alguém. Isso explicava sua constante vigilância e a forma como ela sempre olhava pela janela, como se esperasse ver alguém lá fora. Dias depois, outra peça do quebra-cabeça surgiu. Durante uma das muitas vezes em que Alice explorava a mansão, ela encontrou um velho álbum de fotos de Roberto guardado em um armário. Curiosa, a menina levou o álbum até ele e começou a fazer perguntas sobre as imagens. Enquanto ele explicava quem eram as pessoas nas fotos, Alice, com sua típica curiosidade, perguntou: "Você também tem segredos, tio Roberto?" A pergunta, tão inocente e direta, pegou Roberto de surpresa. Ele riu suavemente e respondeu:
Todos temos, Alice. Mas os segredos não precisam nos machucar, se tivermos alguém em quem confiar. Essas palavras ecoaram de forma inesperada em Laura. Ela, que ouvia a conversa à distância, parecia abalada. Naquela noite, quando Roberto passou pela sala de estar, encontrou Laura sentada sozinha, segurando uma fotografia antiga. Ele se aproximou devagar. "Essa foto é da sua família?" perguntou ele com a voz gentil. Laura olhou para ele e, com um suspiro profundo, respondeu: "Não, é do meu passado." Foi a primeira vez que ela mencionou algo sobre sua vida anterior, e Roberto sentiu que algo estava prestes a ser revelado. No entanto, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Alice entrou correndo na sala com um desenho na mão, distraindo ambos. Laura rapidamente guardou a foto no bolso e sorriu para a filha, como se nada tivesse acontecido. Roberto sabia que não poderia forçar Laura a falar, mas também sabia que os segredos que ela carregava eram importantes. Ele começou a prestar mais atenção, procurando sinais que pudessem ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. E enquanto isso, Laura lutava contra um dilema interno: confiar em Roberto e expor a verdade, ou continuar protegendo Alice e seu segredo a todo custo. A tensão crescia, e era como se cada dia trouxesse à tona um novo fragmento de um enigma maior. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a dinâmica daquela convivência e revelaria segredos que nenhum deles estava realmente preparado para enfrentar. A noite parecia tranquila, como tantas outras na mansão de Roberto. A brisa suave agitava as cortinas e o som distante dos grilos era a trilha sonora do momento. Alice já estava dormindo e Laura, como de costume, recolhia os brinquedos da filha espalhados pela sala. Roberto, que revisava alguns documentos em seu escritório, sentiu uma estranha inquietação, algo que ele não conseguia explicar. Tudo começou quando Alice acordou chorando, assustada com um pesadelo. Roberto ouviu os soluços da menina e foi até o quarto dela, onde encontrou Laura tentando acalmá-la. "Mamãe, ele estava lá de novo. O homem mau!" Alice exclamou, abraçando a mãe com força. Laura ficou pálida, quase imóvel, e seu olhar se encontrou com o de Roberto. Havia algo naquele momento, uma tensão que ele não podia ignorar. "Quem é o homem mau, Alice?" perguntou ele com uma voz calma, tentando não assustar ainda mais a menina. Laura tentou intervir, mas Alice, com a inocência de uma criança, continuou. "É o homem que gritava com a mamãe. Ele sempre ficava bravo e dizia coisas ruins." Roberto percebeu que o homem mau de Alice não era fruto da imaginação. Era algo real, algo que Laura estava tentando esconder. Ele decidiu não pressionar a menina e ajudou a colocá-la de volta na cama. Mas quando saiu do quarto, encontrou Laura no corredor, visivelmente abalada. "Roberto, eu preciso te contar algo", começou ela, sua voz trêmula. "Mas não aqui. Vamos para a sala." No caminho até lá, o coração de Roberto batia acelerado. Ele sabia que aquela conversa mudaria tudo. Quando se sentaram, Laura parecia lutar contra as próprias palavras. "Eu fugi, Roberto. Fugi porque não tinha outra escolha", confessou ela, finalmente deixando cair as barreiras que a protegiam. Ela contou que antes de chegar à mansão, vivia em um relacionamento abusivo com o pai de Alice, um homem que escondia sua crueldade atrás de uma fachada respeitável. Durante anos, Laura suportou humilhações e ameaças, mas tudo mudou quando ele começou a dirigir sua raiva para Alice. "Eu não podia mais permitir", disse Laura com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Então peguei Alice e saí no meio da noite. Não levei nada, só o necessário para protegê-la." Roberto ouviu tudo em silêncio, processando a gravidade da situação. Ele entendia agora por que Laura estava sempre em alerta, porque evitava revelar detalhes de sua vida. A mulher que ele via como uma presença forte e resiliente estava, na verdade, lutando para proteger a filha de um passado aterrorizante. Mas o incidente que revelou toda a verdade ainda estava por vir. Enquanto conversavam, o som de pneus cantando no asfalto ecoou do lado de fora. Laura congelou no lugar e seu rosto perdeu toda a cor. "É ele", ela sussurrou, com uma voz quase inaudível. Roberto se levantou de imediato e foi até a janela. Um carro preto estacionou na entrada da mansão e um homem alto desceu, olhando ao redor com uma postura intimidadora. Ele começou a bater no portão, chamando por Laura. "Laura, eu sei que você está aí. Abra, ou vou arrombar essa porta." A voz dele era cheia de raiva, ecoando pela noite. Laura estava em pânico, segurando a mão de Roberto como se sua vida dependesse disso. "Eu não posso voltar. Não vou deixar ele levar Alice", disse ela com um tom desesperado.
Roberto, sem hesitar, segurou os ombros de Laura e disse com firmeza: "Você não vai voltar. Ele não vai tocar em você ou em Alice. Eu prometo." Ele ligou para a polícia imediatamente, relatando a situação e pedindo ajuda. Enquanto isso, o homem continuava a gritar e a chutar o portão, tentando entrar. Roberto, mantendo a calma, foi até a entrada e acendeu todas as luzes da mansão, um gesto simbólico para mostrar que ele não se intimidaria. Os minutos pareceram horas, mas finalmente o som de sirenes cortou o ar. A polícia chegou e deteve o homem, que tentou resistir, mas foi levado sob custódia. Roberto fez questão de garantir que Laura e Alice estivessem seguras antes de prestar depoimento. Quando tudo terminou, Laura desabou em lágrimas. Não era apenas o alívio de estar segura, era a libertação de anos de medo e opressão. Roberto abraçou, prometendo que ela nunca mais teria que enfrentar aquilo sozinha. A verdade, embora dolorosa, trouxe também uma nova força para Laura. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia recomeçar. E Roberto estava determinado a ser o apoio que ela e Alice precisavam para seguir em frente. A manhã seguinte ao incidente na mansão foi silenciosa, mas carregada de emoções. O alívio de saber que o homem que tanto aterrorizara Laura e Alice havia sido levado pela polícia era palpável, mas também havia um peso no ar. Roberto sabia que havia mais por trás de tudo isso, algo que Laura ainda não tinha contado. Laura estava na cozinha, preparando o café da manhã. Seus movimentos eram metódicos, mas Roberto percebia que ela estava distante. Quando Alice entrou animada, alheia à tensão, Laura sorriu e se esforçou para parecer tranquila. No entanto, Roberto sabia que era hora de finalmente entender toda a história. Depois que Alice saiu para brincar no jardim, Roberto se aproximou de Laura. "Eu sei que ontem foi difícil, mas agora você está segura. Ele não pode mais te machucar. Eu só quero te ajudar, Laura, mas para isso preciso saber de tudo." Laura parou por um momento, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de café. Ela se sentou à mesa, respirou fundo e finalmente começou a falar. "Roberto, eu te devo a verdade. Toda a verdade", começou ela, a voz trêmula. "O homem que veio até aqui ontem, o pai de Alice, não é apenas violento. Ele também é perigoso por outro motivo. Ele está envolvido com coisas ilegais, negócios que eu nunca deveria ter conhecido." Roberto arregalou os olhos, mas permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. "Quando nos conhecemos, ele era encantador, carismático, me fazia sentir especial. Mas depois que engravidei de Alice, ele começou a mudar. A máscara caiu. Ele se tornou controlador, agressivo. Eu tentei justificar no começo, acreditando que ele estava estressado com o trabalho. Mas com o tempo, comecei a perceber que ele não era apenas um homem estressado. Ele era um homem perigoso." Laura fez uma pausa, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ela revivia as memórias dolorosas. "Eu descobri que ele estava envolvido em lavagem de dinheiro e outros crimes. Quando tentei confrontá-lo, ele me ameaçou. Disse que se eu falasse algo, ele acabaria comigo e com Alice. Fiquei presa naquela vida por anos, com medo de sair, com medo de fazer algo que colocasse minha filha em perigo." Roberto sentiu o peso das palavras de Laura e a profundidade do desespero que ela devia ter sentido. Mas ainda havia algo mais, e ele percebeu quando Laura desviou o olhar, como se estivesse guardando o segredo mais difícil. "E tem mais uma coisa, Roberto," ela disse, com a voz quase inaudível. Alice não é filha biológica dele." A revelação pegou Roberto de surpresa. Ele não disse nada, esperando que Laura continuasse. "Eu estava em um relacionamento antes de conhecê-lo," explicou Laura. "Foi breve, mas intenso. Ele, o pai biológico de Alice, era um homem bom, mas ele morreu em um acidente antes mesmo de saber que eu estava grávida. Quando conheci o homem que ontem bateu no portão, ele sabia de tudo desde o início, mas fingiu aceitar. No entanto, conforme Alice crescia, ele começou a usar isso contra mim, dizendo que se eu o deixasse, ele diria a Alice que ela era uma bastarda, que ele nunca quis criar uma criança que não fosse sua." Laura segurou a mão de Roberto, os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. "Eu nunca contei a Alice a verdade. Eu não sabia como fazer isso sem machucá-la, sem que ela sentisse que algo estava errado com ela. Mas ontem, quando ele apareceu aqui, eu percebi que não posso mais fugir. Preciso proteger minha filha, mas também preciso que ela saiba quem ela realmente é." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele enxergava em Laura uma coragem imensa, mas também uma fragilidade que o comovia profundamente. Ele segurou as mãos dela com firmeza e respondeu:
Você não está sozinha, Laura. Seja o que for que precise ser feito, eu estarei aqui. Alice é uma criança incrível e ela merece saber a verdade, mas de forma que se sinta amada e protegida. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Laura sentiu que, pela primeira vez, tinha uma chance real de reconstruir sua vida, de criar um futuro para ela e Alice livre do medo e das mentiras. E Roberto, com o coração cheio de empatia e determinação, sabia que faria tudo o que fosse necessário para ajudá-las a encontrar essa nova vida. Depois de ouvir toda a verdade de Laura, Roberto sabia que não podia mais ignorar a gravidade da situação. Ele passou a noite em claro, sentado em sua poltrona no escritório, ponderando sobre o que fazer. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre a vulnerabilidade de Laura, a inocência de Alice e o perigo iminente representado pelo homem que tentou invadir sua mansão. Roberto sabia que não se tratava apenas de proteger as duas naquele momento. Ele precisava garantir que nada mais pudesse ameaçá-las no futuro. Ao amanhecer, ele já tinha tomado sua decisão. Vestindo um terno que parecia uma armadura, Roberto pegou o telefone e fez uma ligação. Do outro lado da linha estava um de seus antigos amigos, agora um respeitado advogado especializado em casos difíceis. Preciso de você, Gustavo. É sério e precisamos agir rápido, disse Roberto com firmeza. Laura, que estava na sala com Alice, percebeu que algo havia mudado em Roberto. Ele parecia mais determinado do que nunca. Quando ele entrou, com um olhar que mesclava seriedade e compaixão, ela soube que ele havia traçado um plano. Laura, eu sei que você está cansada de fugir, e eu prometi que isso não vai acontecer novamente. Vou cuidar disso de uma vez por todas, afirmou Roberto. Ele explicou que estava acionando seus contatos legais e até a polícia para garantir que o ex-companheiro de Laura fosse devidamente responsabilizado por seus crimes. Laura, embora grata, parecia hesitante. Roberto, ele é perigoso, ele conhece pessoas, e se isso colocar você ou Alice em risco? Roberto se aproximou e segurou suas mãos. O que coloca vocês em risco é deixá-la solta. Eu tenho os recursos e as conexões para resolver isso. Mas, para funcionar, preciso que confie em mim. Ela assentiu, embora o medo ainda fosse evidente em seus olhos. Enquanto Roberto organizava tudo, as coisas começaram a se mover rapidamente. A polícia, agora ciente do histórico criminal do ex-companheiro de Laura, iniciou uma investigação completa. Roberto, por sua vez, contratou segurança privada para garantir que ninguém chegasse perto da mansão. Ele também instruiu seus advogados a buscarem uma ordem de restrição contra o homem, além de preparar uma ação judicial para proteger Laura e Alice legalmente. Mas a batalha final veio de forma inesperada. Uma noite, enquanto Roberto revisava documentos no escritório, os alarmes da mansão dispararam. Laura correu para o quarto de Alice, agarrando a menina enquanto os seguranças se mobilizavam. Roberto, sem hesitar, foi até o sistema de câmeras e viu algo que fez seu sangue gelar. O ex-companheiro de Laura havia voltado, dessa vez acompanhado de 2 homens desconhecidos. Os homens tentavam invadir a propriedade, mas a segurança reforçada estava preparada. Roberto, mantendo a calma, ligou para a polícia, informando que os invasores estavam armados. Enquanto esperavam pela chegada das autoridades, os seguranças da mansão formaram uma barreira defensiva, impedindo que os homens entrassem. Dentro da casa, Laura estava trêmula, segurando Alice com força. Roberto foi até elas e garantiu: eu prometi que ninguém iria machucar vocês, e eu vou cumprir. A situação lá fora se intensificava. Os invasores começaram a ameaçar verbalmente, gritando que iriam acabar com todos. Mas antes que pudessem avançar, o som das sirenes finalmente ecoou pela propriedade. A polícia chegou em peso, cercando os homens e ordenando que largassem as armas. O confronto terminou rapidamente, com os 3 sendo detidos e levados sob custódia. O ex-companheiro de Laura ainda tentou argumentar, mas a polícia já tinha evidências suficientes para prendê-lo, graças ao trabalho de Roberto e seus advogados. Quando tudo acabou, Laura desabou em lágrimas, mas dessa vez não era apenas alívio. Era a sensação de liberdade, algo que ela não sentia há anos. Alice, sem entender completamente o que havia acontecido, perguntou: agora estamos seguras, mamãe? Laura abraçou a filha com força e respondeu: sim, meu amor, agora estamos seguras. Roberto, observando a cena, sentiu uma onda de satisfação e paz. Ele sabia que sua decisão de lutar por Laura e Alice havia mudado o destino delas para sempre. A batalha estava encerrada e o futuro finalmente parecia promissor.
Nos dias seguintes, a mansão voltou a ser um lugar de alegria. Laura começou a fazer planos para o futuro, enquanto Alice corria pelos jardins como uma criança que, pela primeira vez, não tinha medo de ser feliz. E Roberto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida tinha um propósito maior do que ele jamais imaginou. Os dias após o confronto trouxeram um silêncio reconfortante à mansão. Era como se pela primeira vez em muito tempo a casa tivesse encontrado paz. Laura ainda acordava com certa cautela, como se estivesse esperando por algo ruim, mas logo era recebida pelos risos de Alice, que brincava pelos corredores ou insistia em que Roberto experimentasse um chá imaginário em sua festa de bonecas. Roberto, por sua vez, sentia algo diferente dentro de si. Ele, que passara anos vivendo em uma rotina fria e calculada, começou a redescobrir o calor da companhia, o valor de uma família. Ele se pegava sorrindo com frequência, algo raro até então. E cada vez mais, Laura e Alice se tornavam parte inseparável de sua vida. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos na ampla varanda da mansão, Laura olhou ao redor e suspirou. É incrível pensar como tudo mudou em tão pouco tempo. Eu, por muito tempo, achei que nunca sairia daquela situação. Nunca imaginei que teria uma segunda chance. Roberto sorriu para ela, os olhos cheios de sinceridade. Laura, todos merecem uma segunda chance. E não foi só você quem ganhou algo novo. Vocês duas trouxeram vida a esta casa, trouxeram um propósito para mim. Alice, alheia à profundidade da conversa, puxou a mão de Roberto. Tio Roberto, você não quer construir uma casinha na árvore? Podemos fazer uma bem grande. Você me ajuda? Roberto riu, levantando-se da cadeira. Uma casinha na árvore? Essa é uma ideia excelente, senhorita Alice. Vamos começar hoje mesmo. Laura observou a cena com um sorriso. Ver Alice tão feliz e à vontade era tudo o que ela sempre quis. Pela primeira vez, sentia que sua filha estava segura, cercada de amor e de um futuro promissor. A casinha na árvore foi apenas o começo. A convivência entre os três se tornou ainda mais próxima. Roberto passou a levar Alice para passeios no parque e até começou a ensinar a menina a andar a cavalo. Laura, por sua vez, começou a explorar seus talentos adormecidos. Ela sempre gostou de design de interiores e, incentivada por Roberto, começou a planejar a reforma de algumas áreas da mansão. Certo dia, enquanto discutiam ideias para um novo jardim, Roberto fez uma proposta inesperada. Laura, você já pensou em começar um negócio com isso? Seu senso de estética é incrível. Tenho certeza de que muitas pessoas adorariam contar com seu talento. Laura ficou surpresa, mas seus olhos brilharam com a ideia. Você acha mesmo que eu conseguiria? Nunca fiz nada assim. Você tem tudo o que precisa, Laura, e eu estarei aqui para ajudar no que for preciso. Com o incentivo de Roberto, Laura começou a montar um pequeno portfólio e, com o tempo, atraiu seus primeiros clientes. Ver sua independência crescer trouxe uma nova confiança a Laura, algo que Roberto admirava profundamente. Enquanto Laura explorava sua nova carreira, Alice e Roberto criaram uma ligação única. Para a menina, Roberto era mais que um protetor. Ele se tornara uma figura paterna. Ela adorava passar o tempo com ele, seja ajudando no jardim, seja ouvindo suas histórias sobre lugares que ele visitara pelo mundo. Uma noite, enquanto Laura preparava o jantar, Alice se aproximou de Roberto, segurando um desenho que fizera. No papel, havia 3 figuras, ela, Laura e Roberto, com um coração no meio. Tio Roberto, agora você é parte da nossa família, né? Perguntou ela, com a inocência e a sinceridade de uma criança. Roberto sentiu o coração apertar de emoção. Ele pegou o desenho com cuidado e sorriu. Eu adoraria ser parte da sua família, Alice. Vocês já são muito especiais para mim. Com o passar dos meses, a conexão entre Roberto e Laura também se aprofundou. Eles passaram a se apoiar mutuamente de maneiras que iam além da amizade. O carinho que sentiam um pelo outro se transformava aos poucos em algo maior. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão, Roberto parou abruptamente. Ele olhou para Laura, que segurava uma cesta com flores que haviam colhido juntos, e disse: Laura, vocês entraram na minha vida de uma forma inesperada, mas necessária. Eu não sei como era minha vida antes de vocês, mas sei que agora não consigo imaginar um dia sem vocês aqui. Quero que vocês fiquem para sempre. Laura ficou sem palavras, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Roberto, você já fez tanto por nós. Nunca achei que poderia me sentir tão segura, tão feliz. Sim, queremos ficar. Alice e eu, nós já consideramos você parte da nossa família. A partir daquele dia, a mansão de Roberto deixou de ser apenas uma casa grande e silenciosa.
Ela se tornou um lar, cheio de risos, projetos e amor. Laura continuou a crescer em sua carreira. Alice floresceu como uma menina cheia de alegria e curiosidade. E Roberto finalmente encontrou o que tanto buscava, uma família que enchia sua vida de propósito. Os três, agora inseparáveis, mostraram que o amor e a confiança têm o poder de transformar vidas. A história deles não foi apenas sobre superar dificuldades, mas sobre encontrar esperança em momentos inesperados e construir um novo começo, juntos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.